Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. É a primeira vez por aqui? Seja muito bem-vindo, sinta-se bem, eu sou o pastor Júlio Rocha e vamos falar mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus, refletir desta feita em Efésios capítulo 2, verso 1, para saber o seguinte: o que significa a expressão mortos, do grego nekros, de Efésios capítulo 2 e verso 1, você sabe? Bom, meus irmãos, a falácia de que os mortos de Efésios capítulo 2 e verso 1 são mortos de verdade, portanto não comem, não bebem, não andam, não pensam, não fazem nada e tampouco têm qualquer disposição para chegar a Deus. No seu sentido natural, ou seja, mortos no seu sentido natural, ele tem a sua origem na tulipe em tudo que ela significa para trás da história, ou seja, vai desaguar lá no determinismo e as suas mais remotas origens, desde antes de Cristo na mitologia grega. Amém? Quer queira, quer não, é história. E nós podemos provar pela história que isso é verdade. Essa falácia, na verdade, se embasa, se esteia num tripé ilustrativo, numa tríade ilustrativa, que ilustram aí, por um lado, os mortos, para dizer que não há poder de ação nenhuma na parte do homem, nenhuma é nenhuma. Por outro lado, ilustram os bebês, para dizer que um bebê não é gerado, ele tem que ser gerado por alguém, assim os mortos têm que ser ressuscitados por alguém. E também o viés da criatura, para dizer que a própria criatura não tem poder de criar nada, porque ela é uma criatura e depende de um poder criador. Tudo isso para afirmar o fato de que o homem não pode ir a Deus, o que é engraçado, porque não precisava de toda essa mirabolância toda para dizer o que já está na Bíblia. E é no Está na Bíblia de hoje que nós vamos ver que o fato de o homem não poder ir a Deus, o que é uma verdade que está na Bíblia, não quer dizer de fato que o homem não faz nada para ser salvo, porque na verdade há um sinergismo aí da graça de Deus, que é o presente dado, e da fé do homem, que é a mão que se estende para receber este presente pela fé. Portanto, no vídeo de hoje você vai ver, em primeiro lugar, um equívoco basilar, básico, do caminho suave, aquele do beabá, aonde se compara, para dizer que os mortos de Efésios capítulo 2, verso 1 são mortos, se compara o natural com o espiritual, ignorando 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, aonde se deve comparar coisas espirituais com espirituais e não materiais, não naturais com espirituais. Em segundo lugar, nós vamos ver nesse vídeo, de uma forma esquemática, a interpretação bíblica de Efésios capítulo 2, verso 1 e verso 5, e também correlatos acerca desses termos que envolvem a questão de mortos, amém? Em terceiro lugar, nós vamos ver através das premissas, tanto bíblica, quanto lógica, quanto teológica, que o homem, na verdade, está separado de Deus, não morto, amém? E que é a graça de Deus que se manifestou em Cristo Jesus e que energiza essa reconciliação entre o homem e Deus pela fé. Amém? Portanto, fique ligado, nós vamos começar a nossa aula esquemática, mas antes nós vamos para a nossa vinheta, são 10 segundinhos, você já sabe, tempo mais que suficiente para você que não é inscrito se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like, nós voltamos já. E a gente vai seguir por aqui, pelo menos a gente tem como trazer para os irmãos aqui um pensamento mais vamos dizer assim, destacado com relação àquilo que a gente pensa, principalmente em tratando sobre este tema, significado de mortos em Efésios capítulo 2, especialmente o verso 1, verso 5, texto que é muito, já foi falado, né? Mas vamos refrisar, é muito mal interpretado, tanto por calvinistas quanto por arminianos. Nisso a gente se baseia quando nós confrontamos Bíblia com Bíblia e usamos o raciocínio que Deus nos deu para fazer essa confrontação de coisas espirituais com espirituais, o que é mais importante. Amém, irmãos? Não comparar com materiais. Aqui, nesse caso, é um caso clássico de comparação de coisas espirituais
com coisas muitas das vezes materiais. Como nós vamos ver aqui, é baseado, portanto, a falácia na premissa de que morto, quando a Bíblia fala aqui, estando vós mortos em vossos pecados e delitos, né? Morto, segundo muitos falam, né? Inclusive até arminianos, né? Falam, morto não come, morto não bebe, morto não tem vontade, culminando no fato de que morto nunca pode chegar a Cristo. Amém? Há uma meia-verdade nisso? Não, nem meia-verdade. Há talvez um quarto de verdade nisso. Tá? O fato é que nós não chegamos a Cristo nem vivos nem mortos pela obra da lei. Não chegamos a Cristo por nossos esforços, pelos méritos nossos próprios. Amém? Mas o intuito aqui está sendo exatamente comparar algo na figura natural que nós temos com o espiritual que Paulo está falando. E as coisas espirituais não podem ser comparadas com materiais segundo a instrução paulina. Antes tem que ser comparado com as próprias espirituais. Amém? Portanto, quando se fala que morto não come, morto não bebe, morto não tem vontade, portanto morto não pode chegar a Cristo, esse argumento morto ele faz conjunto com outros dois exemplos que vão dar argumentação ao fato de que morto não pode coisa alguma, portanto nós estávamos mortos, e se não fosse Cristo para nos reviver, e aquele negócio todo que os irmãos já sabem. Tá? A primeira analogia então é a analogia do morto, ok? A segunda analogia, o segundo argumento é dos bebês. E quando nós vamos averiguar essa analogia dos bebês, nós encontramos em João 3,3. E os irmãos conhecem essa passagem muito bem. Vai dizer que aqueles que não nascerem de novo não podem herdar o reino de Deus. E aí veja a analogia da comparação das coisas espirituais com materiais que se faz acerca da analogia dos bebês. Por exemplo, olha o que Robert L. Dabney diz acerca da questão das crianças. Ele diz o seguinte, acompanhe na projeção: o infante, ou seja, o bebê, não procria a si mesmo, mas deve nascer de seus pais a fim de se tornar um agente vivo. Veja bem, se nós olharmos pela ótica natural, nós vamos ver que Dabney ele tem razão no que ele está dizendo. Um bebê não se procria, um bebê não tem vontade, um bebê não come sozinho, não bebe sozinho, ele não tem vontade própria. Ele não tem pensamentos com relação à sua própria vida. Isso, né, nós encontramos na ótica natural, né, assim como a ótica da morte dos bebês, naturalmente isso vai acontecer. Mas eu tenho ainda outra citação aqui de Palmer, Edwin Palmer, calvinista. Ele vai dizer o seguinte: um bebê nunca deseja ou decide ser nascido. E tem razão. Ele nunca contribui em nada para o seu próprio nascimento. Razão também. Todo o processo da concepção ao nascimento, ele é completamente passivo e totalmente incapaz de controlar o seu nascimento. Olha, parece que se nós olharmos, né, pegar só o nascer de novo aqui, né, e comparar com o que Palmer acaba de nos dizer, nós vamos dar razão ao argumento calvinista de que mortos realmente não têm vontade nenhuma e ele precisa ser gerado de novo, nascido de novo, né, regenerado antes de ser salvo e por aí vai. Assim vamos continuar aqui com mais uma citação de, por exemplo, Christopher Ness. Ele diz assim: não podemos dar a luz a nós mesmos. Veja se não tem razão. Um bebê não pode nascer de si mesmo. Nada pode ter seu original de si mesmo, pois seria então antes e depois de si mesmo, e seria e não seria ao mesmo tempo. Ou seja, se o homem pudesse se salvar, ele seria um Deus, ele não seria um homem, né? Então os bebês não podem fazer isso, consequentemente, o bebê, a semelhança de um morto, ele não come, não bebe, não tem vontade, né? Não faz isso, não faz aquilo. Portanto, o significado de mortos de Efésios 2, se não fosse, né, a obra do Espírito Santo na vida para iluminar 100% do homem, trazer o homem irresistivelmente, com certeza o homem continuaria morto nos seus pecados. E tem a sua parcela de verdade nisso? Tem a sua parcela de verdade, não a totalidade, não a majoritariedade, mas tem. Agora nós temos também que Arthur Pink acaba dando um tiro no pé das três citações que nós fizemos aqui, tanto de Dabney, quanto de Palmer, quanto de Ness, aonde ele traz o argumento da personalidade. E olha o que ele vai dizer para desconstruir tanto essa argumentação, esse exemplo dos bebês,
quanto também iniciar o processo da desconstrução de que morto não come, não bebe, não tem vontade ou outra coisa. Amém? Olha o que Arthur Pink diz. Ao tratar da regeneração sob a figura do novo nascimento, alguns escritores têm introduzido analogias do nascimento natural que a Escritura de modo algum permite. Olha para os irmãos ver, o próprio Arthur Pink, considerado um hipercalvinista, ele diz que não pode trazer essa analogia de um nascimento natural para o nascimento espiritual de João 3:3 e tampouco de Efésios capítulo 2, verso 1 e verso 5, que espelha, que relata, que reflete a questão da morte. E nós vamos ver isso depois na própria etimologia da escrita paulina. Amém? Continuando aqui o que Arthur Pink diz. De modo algum a Escritura permite. Na verdade, ela desaprova. Nascimento físico é o nascer a este mundo de uma criatura, uma completa personalidade que antes da concepção não tinha qualquer existência. Mas alguém que é regenerado tinha uma completa personalidade antes de ter nascido de novo. Olha que interessante. Quando nós comparamos coisas espirituais como espirituais, nós temos que chegar no conceito bibliológico. Lembra que eu sempre bato nessa tecla? De que mudando-se a didática, a forma de falar, o conceito deve permanecer o mesmo. Coisa que não ocorre no exemplo que os calvinistas principalmente dão dos bebês. Amém? Então o argumento da personalidade, qual seja Arthur Pink explicando, que os bebês que nascem naturalmente é uma personalidade gerada a partir do zero, original a ele, e a personalidade de um crente, de um nascido de novo, é uma personalidade transformada e não gerada do zero. Amém, meus irmãos? É uma personalidade transformada. Então Pink bate o martelo dizendo, bebês naturais não pode ser comparado com os bebês, os vivos espirituais, os bebês espirituais. Por quê? Porque há uma troca de essência, há uma troca de conceito. Quanto à personalidade, os bebês recebem uma nova ao serem gerados. Com relação à personalidade de um crente, ela é transformada. Por mais que se diga e se use a figura de linguagem de nascer de novo, a didática quer dizer que a personalidade do crente é transformada. E nós vamos ver aqui quando nós olhamos na tricotomia. Amém, meus irmãos? Portanto, o argumento da personalidade joga por terra a teoria dos bebês e também começa a desconstrução da analogia do morto. Amém? A terceira analogia que faz coro com os bebês para consubstanciar a primeira, que é a questão do morto, que é o nosso tema principal deste vídeo, fala então das criaturas, E veja o que Grover Goon, teólogo calvinista, fala sobre a questão da criatura na argumentação, de que a criatura não pode se criar, amém? Ela tem que ser criada. Que criatura alguma vez conseguiu com sucesso resistir à sua própria criação ou feito qualquer contribuição ativa para a sua própria criação? Veja se não tem fundamento. Aos olhos naturais, tem fundamento. Criatura não pode se criar, correto? Palmer vai na mesma linha do que Goon para dizer o seguinte: o inexistente, ou seja, o nada, nunca pode produzir a si mesmo. Veja se não tem razão. O argumento filosófico aqui é bom. O próprio conceito de criação necessariamente implica total passividade e incapacidade da parte do objeto que está para ser criado. O que é verdadeiro no reino físico é também verdadeiro no reino espiritual. Os indivíduos são totalmente incapazes de fazer de si mesmos nova criatura em Cristo. Até por esta última parte, comparando elemento natural com elemento espiritual, Palmer tem total razão. Só que o argumento da estrutura levantado por Arthur Pink, uma vez mais, derruba essa questão da comparação do natural com o espiritual com relação ao querer, com relação à existência do homem por causa da sua própria estrutura. E antes de nós irmos para os textos bíblicos que nos falam sobre isso, vamos ver o que Arthur Pink tem a dizer, aonde ele de uma maneira muito hábil responde o seguinte, lembrando que Arthur Pink também é hipercalvinista, como Goon, como o Ness, como o Dabney, como Palmer, amém? E ele diz o seguinte: a regeneração
não é a criação de uma pessoa que até então não tinha nenhuma existência, mas a renovação e a restauração de uma pessoa que o pecado tinha deixado imprópria para a comunhão com Deus. E isto pela comunicação de uma natureza de princípio de vida que dá uma nova e diferente inclinação para todas as suas velhas faculdades. Olha então, irmãos, que ao mesmo tempo em que Arthur Pink desmorona os conceitos de Palmer, de Grover Goon, de Christopher Ness e também de Dabney, ao mesmo tempo ele acaba até mesmo com a questão aqui, controvérsia também, da depravação total, no sentido de que o homem não tem como ser pior do que já é. Amém? Até porque temos um texto paulino que diz que os homens vão de mal a pior. Amém? Então ele se degenera cada vez mais. Amém? Mas os textos bíblicos de Romanos, capítulo 3, verso 14, Gálatas, capítulo 3, verso 27, Colossenses, capítulo 3, versos 10, nos mostra exatamente que quanto à estrutura, o homem permanece o mesmo, a mesma criatura que sempre foi de Deus. Amém? Só que agora ele é revestido de Cristo. Tem 13, irmãos. São bastante referências. Tem 13 referências no Novo Testamento, mas vou ler 3 para vocês aqui. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Amém? O velho homem foi vestido de um novo homem. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, irmãos, Deus não joga o nosso corpo, Deus não joga a nossa estrutura fora. Amém? Ele renova, ele restaura, ele transforma. Transformar não quer dizer criar de novo. Embora tudo se tenha feito novo, conforme nos diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, foi feito novo por causa da renovação. E isso nos diz também Romanos capítulo 13, verso 14. Desculpe aqui, irmãos, é 13, tá? Não é 3. Romanos 13, verso 14, onde nós lemos o seguinte: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Portanto, mais uma vez, o próprio Arthur Pink, hipercalvinista, derruba as teorias dos seus amigos e também do calvinismo e até da depravação total como sendo o limite total para a maldade do homem. Amém? E não, na verdade, inserindo o fato de que a própria estrutura do ser humano ela continua a mesma, mas é transformada por Cristo. Portanto, se nós temos no argumento da estrutura, espiritualidade agora equiparada com Efésios capítulo 2. E nós temos também no argumento da personalidade com relação aos bebês, que já foi derrubado aqui. Uma equiparação espiritual com espiritual, logicamente tanto os bebês quanto as criaturas, no seu sentido natural, estão, portanto, derribados. E também a questão do morto, sabe por quê? Se morto não come, se morto não bebe, se morto não tem vontade, e a nossa condição é morto natural em Efésios capítulo 2, o que acontece? Morto também não crê, e morto também não peca, portanto ninguém pecou. Ou seja, se tudo isso são ações que naturalmente um morto não faz, provavelmente crer e pecar também são ações. Portanto, o mesmo morto que não faz essas coisas também não pode fazer essa. Amém, irmãos? Portanto, aqui nós temos um checkmate, né? Na teoria calvinista de que morto não come, não bebe, não tem vontade, portanto, morto é morto. Isso depõe fortemente tanto quanto a depravação total, quanto também a perseverança dos santos. Por quê? Porque uma vez sendo transformados em Cristo, conforme nos mostra aqui as evidências de Romanos 13 e 14, Gálatas 3 e 27, Colossenses capítulo 3, verso 10, uma vez que estamos em Cristo, nós continuamos morto para o pecado, né? Agora nós só mudamos de dono, ou seja, se somos mortos do lado de cá, agora somos mortos do lado de cá, né? Isso também afeta a doutrina bíblica da perseverança e a questão da apostasia. Perseverança para aqueles que vão ser salvos, apostasia para aqueles que perderão a sua salvação. Portanto, tanto nesse caso, arminianos quanto calvinistas sairiam perdendo em sua teologia, porque a perseverança de uma vez salvo para sempre não funcionaria, porque é morto, e os méritos de Cristo seriam aplicados para ele próprio e não em nós, porque nós estamos mortos.
amém? Quanto a realidade da apostasia no arminianismo também cairia por terra. Afinal de contas, não poderíamos pecar, amém? Uma vez que nós estamos mortos em Cristo, amém? Morto é morto tanto em Cristo quanto no mundo, amém, irmãos? Portanto, veja a bagunça que se concebe a partir de uma falácia, né, de que morto não pode comer, não pode beber, não tem vontade e muitas outras coisas. E nós vamos chegar a essa conclusão errônea quando nós olhamos Efésios capítulo 2, verso 3. E nós encontramos neste contexto o seguinte. Eu vou ler o texto, amém, de Efésios capítulo 2, verso 1 e chegar até o verso 3 para os irmãos verem o que eu quero dizer. Que é mentira isso, que espiritualmente um morto não come, não bebe, não tem vontade, tá? Vou mostrar isso para os irmãos na prática. E vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ao verso 2, nos quais andastes. Opa, se morto não come, morto não bebe, morto não tem vontade, morto também não anda. Mas Paulo diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos que agora atuam nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Opa, se não come, não bebe, não tem vontade, continua não andando. Andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo. Opa, se morto não come, não bebe, não tem vontade e não anda, também não faz. Mas diz que nós fazemos, andávamos fazendo, né, a vontade da carne e dos pensamentos. Então, se morto não come, não bebe, não tem vontade, não anda e não faz, também não pode pensar. Mas diz aqui que pensávamos nos nossos pensamentos, amém? E éramos por natureza filhos da ira também, como os demais. Portanto, irmãos, cai por terra. Essa questão aqui é uma analogia material que está sendo comparada com o espiritual, ao passo que a recomendação bíblica é compararmos coisas espirituais com espirituais. E espiritualmente nós também comemos, bebemos, temos vontade, etc. Mesmo estando mortos. E outra, mortos em quê? Mortos em pecados e delitos. Preste atenção nisso, porque isso vai fazer a diferença na nossa conclusão aqui nos nossos tópicos finais. Amém? Ah, pastor, mas agora, vamos equilibrar então. Então, espiritualmente o homem está morto, mas ele tem as suas faculdades? Tem. Estão degeneradas? Estão, mas tem. Elas existem. Amém? Como nós sabemos disso? Vamos para o termo. Se o termo necros da passagem de Efésios capítulo 2, verso 1 fosse um substantivo, tudo isso aqui seria verdade. Mas como nós isolamos, tanto de criaturas, quanto de bebês, quanto dos mortos, os três argumentos falaciosos, né, de que criaturas, bebês e mortos são naturais, ou é uma analogia natural trazida para o espiritual, o que não condiz com a realidade bíblica, então nós... E uma vez que nós isolamos a questão natural e ficou só espiritual, a estrutura transformada, a personalidade transformada, né? E a morte contrastando com o fato da vida em Cristo, o termo necros só pode ser adjetivo. Amém, irmãos? E não substantivo. Isso porque Jesus, quando pregou o Evangelho, ele pregou sobre a realidade da morte, que significa condenação. Ou seja, nós estávamos condenados. Amém, irmãos? E em contraste a isso, Jesus propôs em João 10:10, por exemplo, a vida através da redenção pelo seu sangue. Amém? Portanto, é como se Paulo estivesse dizendo, em conjunto com o Evangelho e em conjunto com as passagens correlatas que nós já vimos aqui, que ele nos deu redenção ao passo que nós estávamos em condenação. Ele nos deu união ao passo que nós estávamos em separação. Amém, meus irmãos? Portanto, o termo necros ele só pode ser adjetivo usado aqui para nós, no caso da nossa antiga vida, simbolizando a separação que nós tínhamos de Deus. Andávamos separados. Isso Paulo vai tratar a partir do verso 13 do capítulo 2 de Efésios. Amém? Se nós olharmos um texto analítico, nós vamos ver que esse adjetivo aqui para mortos, ou necros, ele é um adjetivo acusativo masculino no plural. Amém? Nós estávamos mortos. Era uma acusação que foi feita contra a gente. E essa acusação foi feita de uma forma adjetiva. Ok? E não substantiva. Amém, irmãos? Portanto, nós descaracterizamos
a falácia argumentativa do calvinismo através da analogia das criaturas, dos bebês e dos mortos, através dos argumentos bíblicos, descaracterizamos também através da lógica e descaracterizamos também através do próprio termo dentro do original que se refere a adjetivo e não a substantivo. Amém? Nisso nós já harmonizamos a carta de Paulo juntamente com os próprios escritos de Paulo, com o próprio Evangelho de Jesus e também com o próprio ministério de Jesus, que trouxe condenação para quem não crê e redenção para aquele que crê. Amém, meus irmãos? Sendo assim, nós podemos trabalhar algumas premissas agora do significado de mortos em Efésios capítulo 2. Primeiro, mortos a que se refere Paulo no adjetivo e não no substantivo é mortos em pecados, mortos em delitos, mortos nos pecados ou nos delitos, amém? E não pelo pecado. Isso denota uma grande e abissal diferenciação, meus irmãos. Amém? Morto pelo pecado é uma coisa. Amém? Mortos em pecados e delitos é outra coisa. Note que pecados e delitos aqui, delitos é a mesma coisa que transgressão. Amém, irmãos? Eu vou deixar aqui para os irmãos o vídeo, a genealogia do pecado. É importantíssimo que os irmãos olhem o conteúdo deste vídeo para que os irmãos entendam, ok? Que pecado tem várias classes, vários graus, várias punições diferentes, amém? E existe sim pecado, pecadinho, pecadão. Vou deixar um vídeo sobre isso aqui também, amém? Então nós estávamos mortos naquilo que nós próprios praticamos. Amém, meus irmãos? Pecados e delitos. Isso aqui nós estamos falando de ações, não estamos falando do sistema. Por isso é necessário fazer a distinção entre pecado e pecados. Amém? Agora os irmãos vejam, o conceito de Salmo 51:5, ele vai contrastar diametralmente com essa relação que Paulo faz aos Efésios capítulo 2. O texto é conhecido, mas veja o que o salmista diz. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Amém? Portanto, as premissas em e no estão em ambas as versões. Amém? O que nos dá parâmetro para trazer este contraste em relação a em pecado, em pecados e nos pecados, ou pelo pecado. Amém? Ou com pecado. Amém, meus irmãos? Portanto, o que o salmista está dizendo aqui não é que ele nasceu com pecado. Quer dizer que ele nasceu sob o pecado, na condição de pecado. Em pecado, submisso, num mundo de pecado. E no mundo de iniquidade ele foi gerado. Amém? Não quer dizer que ele nasceu com o pecado. Não quer dizer que ele nasceu morto. Amém, meus irmãos? E Colossenses capítulo 2, verso 13, vai seguir a mesma toada de Efésios capítulo 2, verso 1 e verso 5, para nos dizer o seguinte: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, delitos. Delitos e transgressões são correlatos. Trata-se do mesmo grau de pecado. E pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, todas as nossas transgressões. E os irmãos vão ver no vídeo sobre a genealogia do pecado que delito, transgressão é crime, né? É ultrapassar limites. Amém? E Paulo, mais uma vez, vai confirmar o que ele disse em Efésios capítulo 2, verso 3, aonde morto come sim, bebe sim, tem vontade sim, ele pensa, ele segue o curso, ele anda, amém? E vai dizer, a morte que vocês estavam mortos, aqui em Colossenses capítulo 2, verso 3, é pelas suas próprias transgressões. Se é só Jesus que pode fazer algo por um morto, será que o morto ele pode fazer pecado por si só, irmãos? Ou seja, será que é Deus que peca pelo homem? Né? Então não faz sentido. Amém? Não faz o mínimo sentido. O mesmo morto, que segundo o calvinismo não come, não bebe, não tem vontade, não anda, não faz nada, ele também não pode pecar. Afinal de contas ele está morto e afinal de contas todas essas ações estão no campo tanto da decisão quanto da ação humana. Então, em primeiro lugar, nós temos que ver, não é morto pelo pecado, não é morto com pecado. Amém? Não é inexistente, não é inativo. Amém? É uma pessoa que tem a sua estrutura humana, amém? Ela tem consciência do que está fazendo, mas ela está submissa, ela está cativa, amém? E ela age, amém? Ela tem poder de ação, portanto, se tem poder de ação,
o fato de ser morto não pode pesar no termo natural, e sim como separação no campo do adjetivo acusativo. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, pecado na Bíblia tem duas implicações. A primeira delas é morte espiritual. Amém? Isso nós estamos falando de separação. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 3, verso 3, nós vemos uma recomendação. Se comer dessa fruta, certamente morrereis. O homem morreu depois disso? Não morreu. Ele morreu muito depois disso. Amém? Porque a morte entrou no mundo, nós vamos ver aqui. Amém? E Efésios capítulo 2, verso 1, verso 5, que é o que nós estamos tratando no tema, nos diz sobre morte espiritual. Isso quer dizer separação. Amém? E Cristo veio fazer essa união espiritual quando da cruz, amém? Que simboliza no seu patíbulo horizontal, né, a conexão entre Deus e o homem, diz o teólogo, né, e no seu patíbulo vertical, na sua haste vertical, né, o céu se unindo à terra, amém? Deus vindo visitar o seu povo, amém, meus irmãos? Portanto, a morte de Jesus é uma união espiritual. Por quê? Porque houve separação, houve morte. É por isso que Jesus pregou a morte, a condição do homem espiritual, e pregou também a vida através da redenção do seu sangue. Mas o pecado também, ele tem a questão física, porque diz Romanos capítulo 5, verso 12, que como por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado veio a morte, assim a morte passou por todos os homens. Por quê? Não é por isso, amém? Há um errinho aí na questão da Vulgata Latina, que é traduzida aí na Almeida Revista Corrigida, que é errôneo, que diz que por isso todos pecaram. Não é por isso, é porque, amém? Epirro, amém? Porque todos pecaram. Amém? Então todos morrem porque todos pecam. Portanto, o pecado trouxe a separação espiritual e a separação física também, né? No caso aqui, o substantivo. Amém? Veja então que necrose só pode significar substantivo ou adjetivo. Substantivo no caso de Romanos capítulo 5, 12. Adjetivo no caso de Gênesis 3, 3. No caso de Efésios capítulo 2, verso 1 ao 5. No caso de Colossenses capítulo 2, verso 3. E N versículos que nos falam sobre esta realidade. Amém, meus irmãos? Isso nos leva ao terceiro elemento, ao terceiro argumento, que é exatamente o argumento bíblico, ou bibliológico, né? Bíblia com lógica, né? Ou seja, a fé como condição da salvação, e não a regeneração que vem antecedente à fé, e não uma eleição incondicional, tampouco uma expiação limitada, e tampouco uma graça irresistível. A fé é condição. Isso nós podemos ver primeiro pela lógica. A lógica é a seguinte: só houve salvação depois da cruz? Porque se a única forma, segundo o calvinismo, de uma pessoa ser ressuscitada e unida a Deus para a salvação é através de Cristo, Cristo não tinha sido manifestado, por exemplo, no Antigo Testamento. Como é que isso pode acontecer então? Então não houve salvação no Antigo Testamento? E se houve salvação, Cristo não era necessário, porque nele iria convergir todas as coisas. Amém, irmãos? Portanto, a lógica é essa. Só houve salvação depois da cruz? Ah não, houve salvação antes. Então a única forma de se estabelecer que houve salvação antes da cruz foi por intermédio da fé. Amém? E isso nós encontramos em Efésios capítulo 2, verso 8, que é contexto do nosso título. E ele diz que a salvação pela graça é um dom de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1, verso 2, em linhas gerais, vai dizer que pela fé nós temos acesso a essa graça maravilhosa. E Romanos capítulo 4, verso 16, nos diz algo mais interessante ainda, que eu gostaria de deixar para os irmãos aqui especificamente lido. Amém? Romanos 4, verso 16, vai nos dizer assim: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. Acabou, irmãos. Amém? A fé é condição. Amém? E um homem que come, que bebe, que tem vontade e que anda, e que nós já estabelecemos aqui que é espiritual, ele pode sim crer. Amém? E mesmo depois de salvo, ele pode pecar, tanto quanto peca quando não foi salvo. Amém? Por isso a realidade da perseverança e também da apostasia. Amém? Para fechar essa tríade, Romanos capítulo 3, do 24 ao 26, vai nos dizer o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, a redenção é pela graça, mediante a fé, como já diz Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo não se contradiz.
Vamos para o 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Amém? A fé é condição. Amém? Para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, meus irmãos? Portanto, está aqui confirmado que a fé é condição. E se um morto, como se diz, não come, não bebe, não tem vontade, não anda, não faz nada, ele não poderia crer. Amém? Mas como ele pode crer, amém? Isso também ratifica a fé como condição de salvação. Outrora, no Antigo Testamento, através da fé, e depois dessas coisas, através da cruz de Jesus Cristo, em forma retroativa também, foi alcançada a salvação pela fé em Cristo Jesus, de modo que aqueles que creram no Antigo Testamento, creram em Jesus mesmo sem ter visto. Disso nos fala o capítulo 11 dos Hebreus, a galeria dos heróis da fé. Amém, meus irmãos? Portanto, para nós terminarmos, nós vamos ver que a questão da morte, tanto quanto a questão das premissas que nós vimos aqui, ela se reflete dentro da tricotomia que nós já vimos, que é bíblica, né, no campo da alma, aonde a graça de Deus invade tanto o intelecto do ser humano para ele compreender. Se o ser humano não come, não bebe, não tem vontade, nada, ele não compreenderia. Mas como vai aceitar Jesus se não compreende? Romanos capítulo 10, não é verdade? Portanto, age no intelecto. A Bíblia diz em João capítulo 16, verso 8, que o Espírito Santo convencerá o homem. O homem é um ser intelectual, está morto coisa nenhuma. Amém? Essa morte aqui é adjetivo, é separação. Mas também a graça de Deus invade o sentimento do homem para trazer um sentimento de aversão ao pecado através do arrependimento. Amém? Portanto, o homem é morto coisa nenhuma. O homem está apenas separado, é um adjetivo de acusação. E também libera, e também a graça de Deus age na vontade do homem para se decidir por Cristo. Amém? Isso é coisa de vivo, não é coisa de morto. Morto aqui, mais uma vez, se completa, se complementa, se prova que é um adjetivo acusativo e não um status, ou de morto, ou de bebês, ou de criaturas, aonde ele não pode se gerar. De fato, o homem não pode se gerar. Isso está falando de obras, está falando de mérito. Amém? Mas ele, como separado, ele deseja novamente unir-se a Cristo, mas na impossibilidade de tal é a graça de Deus quem permite que a alma do homem se conecte através da vida e da redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, com muito cuidado quando nós formos falar sobre Efésios capítulo 2, verso 1, para não cairmos nesse mesmo erro e não usarmos essas falácias antibíblicas para que nós possamos andar de conformidade com aquilo que as Escrituras falam. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima aula, se Deus quiser. Muito bem, meus irmãos, espero que você tenha gostado desta aula, amém? No vídeo de hoje você pôde ver o poder que tem uma falácia para poder distinguir uma teologia filosófica, como é a teologia calvinista, que por si só ela já não se sustenta, de uma teologia genuinamente bíblica que envolve a realidade da graça de Deus, que encontra a necessidade humana e que energiza a fé do homem para que possa ser reconciliado com Deus através de Cristo Jesus pela obra do Calvário. Em segundo lugar, nós vimos que a fé também é um elemento que é ativado pela graça de Deus, que se explana através da revelação de Deus pela palavra, energizando este encontro de Deus com o homem. E em terceiro lugar, também a fé como elemento e também critério, tanto de salvação como de rejeição, tanto de vida quanto de morte, uma vez que João capítulo 16, verso 8, nos diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ao passo que o mesmo escritor João diz que quem nele crê tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa pequena reflexão seja de grande valia para a sua vida. E se você gostou desse vídeo, deixe a sua inscrição aqui embaixo para nos ajudar. Deixe o seu like, deixe a sua inscrição, deixe seu comentário aqui embaixo caso você também deseje. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, fazendo assim, interagindo com o canal, você nos ajuda a crescer. Amém? E no mais, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.